Boa noite, pessoal. Estou aqui hoje em mais um podcast com uma convidada muito especial, né? Ela que é jornalista, mãe. Vamos conhecer um pouquinho da história dela, que é a Priscila Martins. Priscila, seja bem-vinda. Muito obrigada, boa noite para todos. É uma honra estar aqui, né, nesse espaço voltado para a saúde do ser humano. E isso é fantástico, né? Essas contribuições e esse podcast é uma grande oportunidade de poder conversar um pouquinho sobre minha profissão, sobre a minha vida. Muito obrigada pelo convite. Inspirar outras mulheres, outras O pessoas. principal, né? Verdade. Priscila, a gente, assim, pelo seu sotaque, percebe que você não é Pernambucana. pernambucana. De onde Priscila veio? Eu sou baiana. Eu nasci no interior da Bahia, no sul da Bahia, em Itabuna. E, bom, estudei lá, me formei por lá e só depois que eu comecei a trabalhar, já na área por formação, que eu sou bacharel em comunicação social com habilitação em jornalismo, só quando comecei a trabalhar com jornalismo foi que eu saí mesmo de Itabuna. Meu primeiro ponto de parada sozinha, sem a família, foi ainda na Bahia, no sudoeste dessa vez, no sudoeste da Bahia, que é a Vitória da Conquista. Morei sozinha e fiquei por lá cerca de um ano, um pouco mais de um ano e meio, né? Aí voltei para Itabuna e passei mais 3 meses até chegar em Caruaru. Então surgiu o convite, né, para participar de uma seleção que não é na empresa que eu trabalho atualmente, né, na empresa que eu trabalho atualmente, que é a TV Asa Branca, filiada da Rede Globo. Eu estou há 5 anos, mas tem outras histórias aí de 5 anos também, fora da TV Asa Branca e trabalhando como jornalismo. Fiz a seleção, foi bacana, tudo bem, comecei a trabalhar já aqui, passei na seleção e comecei a trabalhar aqui. Então foram 5 anos trabalhando para um público diferenciado, numa televisão que é institucional, não é uma TV aberta, e eu me apaixonei por Caruaru. Então tem 10 anos que eu moro em Caruaru e me sinto caruaruense, né? Que bom! Até porque já conheço muito dessa cidade, acho que conheço até um pouco mais de quem já morou aqui, de tanto que eu já fiz É reportagem. isso que eu ia perguntar, né? De tanto que você anda por aí e vê, também acho que passa várias situações dentro da própria É, reportagem. Eu acho que você traz, nesses 10 anos, uma bagagem muito grande, né? é, De conhecimento, é. de, acho que momentos, né? Acho que inesquecíveis. Eu acho que você tem, acho, essa experiência por tanto tempo de trabalho nessa área. Mas, assim, seja bem-vinda, né? Obrigada. E vamos contribuir um pouquinho para aquelas pessoas que estão em casa se Sim, inspirarem, sim. né? Então, assim, Priscila, o que levou você assim ser jornalista? Assim, você já pensava desde criança? Você sonhava em ser? O que floriu assim você assim, eu quero ser, ou foi que foi acontecendo? Como foi que surgiu essa a Priscila Martins hoje? A gente pode falar, já que a gente está aqui para inspirar, de dois significados de você escolher uma profissão. A escolha da profissão, ela pode surgir como foi para mim, como um sonho de infância, né? Então, desde criança, eu nunca pensei em ter outra profissão. Eu nunca pensei em ser médica, por exemplo, nunca pensei em ser professora, que tudo isso passa, essas profissões, elas perpassam pela infância, né? Eu não, eu sempre quis ser jornalista. Teve um momento da minha adolescência que não é que eu pensei em ser, mas assim, eu conheci a profissão de atriz, porque eu fiz teatro durante 7 anos na minha adolescência, e assim, eu achei muito bacana, né, interpretar personagens. Eu fiz o teatro infantil, tive uma experiência com teatro adulto, preferi o infantil, inclusive, mas assim, nunca pensei, e só contribuiu, né? Porque hoje eu tenho uma habilidade com a câmera, né? Tenho uma habilidade em falar em público, coisa que eu aprendi na adolescência, né? Na infância, na verdade. Os meus pais contam que vergonha é uma coisa que nunca visitou a minha vida, né? Porque, assim, pequenininha, eles me levavam para as reuniões das empresas lá, em que meu pai trabalhava, e eu já não tinha vergonha de dançar, de estar à frente, de falar. E isso tudo contribuiu. Por isso que eu estou dizendo, já que a gente está aqui para inspirar, que pode ser de um sonho, mas pode ser também algo que você vai adquirindo, a necessidade, né? Estudei, não sei ainda qual é o meu caminho, o que é que eu tenho habilidade? Eu tenho habilidade com a área de saúde, eu tenho habilidade com a área de humanas, eu não sei o que eu quero ser. Infelizmente, a gente vê hoje uma sociedade de jovens que não sabem o que eles querem ser. É tanta informação, é tanta coisa, né? É tanto acesso
que eles não sabem ainda qual é a sua identidade. E Isso está também, sendo mais comum, né? e também, assim, muitas profissões também surgiram, né? Novas profissões, né? No meu caso, não. No meu caso, eu sempre quis ser jornalista mesmo, né? Eu brinco contando essa história para as pessoas quando eu falo sobre a escolha, porque quando eu era pequenininha, o Jornal Nacional, por exemplo, é a cara do Jornal Nacional para pessoas da minha geração, eu tenho 35 anos, é o William Bonner e Fátima Bernardes, Sim. né? E eu olhava para a São televisão, ícones, né? exatamente, eu olhava para a televisão e eu via o William Bonner e falava, nossa, eu quero casar com ele, eu quero fazer jornalismo, porque eu quero casar com o William Bonner. E minha mãe falava, mas não dá, ele já é Ele é casado. casado. Aí eu falei, separa! Então as pessoas riem muito com isso, porque assim, eu realmente não falei brincando naquela época, no entanto, eu não sabia a dimensão de nada disso, não tinha conhecimento. Mas eu continuei querendo ser, e fui estudando, né? Tendo habilidade nessas áreas mais comuns para a área de jornalismo, que é comunicação, falar em público, memorização, né? O teatro me ajudou a isso também. Até que foi muito natural, né? Terminei o ensino médio em escola pública, até que eu fiz um cursinho preparatório para vestibular. Naquela época o Enem não era tão forte ainda, né? Como é agora, mas eu fiz o vestibular. Daí surgiu comunicação social na faculdade privada na minha cidade com habilitação em jornalismo, e na universidade estadual, que é para onde eu estava me preparando no vestibular para fazer, tem uma concorrência maior, não tinha com habilitação em jornalismo, em Que era? TV, tinha para rádio, então eu iria me formar e ser radialista. Só que, na verdade, a minha paixão era televisão. Então, quando surgiu uma faculdade na minha cidade voltada para habilitação em jornalismo e TV, aí eu fui conhecer e falei, não, eu quero fazer, vou me esforçar, vou pedir ao meu pai, vamos lutar para pagar, e assim foi, né? E aí eu fiz na faculdade particular, fiz jornalismo e realizei o meu sonho, né? Eu vejo isso, para as pessoas realizem os seus sonhos, né? Busquem realizar eles, né? E hoje é tão legal porque acredito que a maioria das pessoas que trabalham com jornalismo, vendo toda a desvalorização da profissão, a massificação de que hoje todo mundo é jornalista, todo mundo é repórter um pouco, né? Porque todo mundo está com o celular na mão produzindo notícia, falando, reportando, e a gente vê uma desvalorização mesmo Sim. da profissão, financeiramente e também, enfim, na massa, né? E é o amor que nos sustenta, né? E é esse sonho que nos sustenta. A gente pode ter o dia mais difícil, como foi hoje, por exemplo, de notícias muito ruins, mas é o amor que nos sustenta, de estar ali mesmo, porque é um sonho, porque eu consegui ser aquilo que eu queria ser quando crescer, Se sabe? realizou, né? Eu me sinto realizada É mesmo. verdade. Priscila, nessa sua jornada, né? Você poderia, assim, nos contar alguma história que impactou você nesse caminho como repórter? Porque, assim, você hoje é repórter dentro do estúdio, não, ou fora do estúdio? Hoje eu sou fora do estúdio, né? Meu Então, dia. vejo tanto de coisas que É, você consegue ver o que você pode trazer hoje. eu sou repórter de rua, né? Eu É ia assim que a dizer isso, gente mas eu não fala. sabia se era Se pode essa, dizer, pode, se que era é isso essa a mesmo. nomenclatura, por isso que eu disse dentro ou fora. Eu sou Mas assim, repórter de rua, embora tenha experiência como apresentação também, né, que era um outro sonho, e a chefia atual deu essa oportunidade para mim. E hoje, aos sábados, né, pelo menos uma vez no mês, eu tenho a oportunidade de poder apresentar o AB1 e o AB2, que são os dois jornais da casa. Mas eu não sou fixa, né? É só mesmo plantonista. Mas foi um sonho. E é mais repórter, é e é maravilhoso um ser repórter crescimento, de né? rua. Porque você conhece, é muito cansativo de fato, você fica na rua o tempo todo, né? Mas você contar e ouvir histórias, né? O tempo todo. Quando você me fala da que marcou, passa um filme enorme na minha cabeça, né? Porque só imagina que todos os dias eu faço pelo menos 2 reportagens e um ao vivo. E todas essas reportagens eu ouço pelo menos 6 pessoas, 3 em uma reportagem, 3 em outra, 6 personagens, né? Fora fala povo, fora o que a gente vê fora do contexto daquela reportagem. Então, assim, são muitas histórias marcantes, mas eu não poderia dizer a que eu vi hoje, né? Já que todo dia eu tenho uma história marcante, por que não dizer a de hoje, né? Hoje eu cobri uma tragédia.
né? E não era o plano da redação não era esse. A gente ia, inclusive, fazer uma matéria muito positiva, mostrando um abrigo, né, que tem uma assistência social bacana, né, que cuida de pelo menos 35 idosos em situação de vulnerabilidade, e a gente ia reportar isso para os telespectadores, contar essa história, como que eles vivem filantropicamente, né, porque não recebe contribuição do governo estadual, deveria, mas não Deveria, sim. recebe. O CREAS, que é na cidade de Bezerros, o CREAS encaminha pessoas para lá, mas não dá suporte financeiro, vê que interessante, né? Então, a gente ia chamar atenção para todos esses assuntos. Mas no caminho, eu encontrei uma carreta, uma carreta virada, caiu na ponte de um acidente que aconteceu na madrugada, e eu vi aquela movimentação de bombeiros, né? E Polícia Rodoviária Federal fazendo bloqueio na via, na BR-232, e eu falei, olha, a notícia está na nossa frente, a gente precisa parar para ver o que foi. Nós paramos, né, e identificamos que de fato tinha sido um acidente que tinha acontecido na madrugada de um caminhão carregado de galinhas e que transportava galinhas, e aí a gente viu muita galinha, era muita galinha morta no riacho e muita galinha viva. E as galinhas vivas tinham um pessoal tentando resgatá-la, não era sucateando não, é resgatando para poder colocar num caminhão de Uhum. apoio que chegou para poder buscar essas galinhas vivas. E aí eu vi aquela situação. O cenário foi esse, foi eu chegando e visualizando o caminhão, aí depois eu falei: "Cadê a cabine do caminhão?". Aí o pessoal falou: "Tá debaixo d'água e o Meu... motorista tá desaparecido". Aí eu: "Cadê o motorista?". Foi dando aquele estalo, né: "Cadê o motorista?", né, e o pessoal: "O motorista tá por aí, estão procurando". Aí eu liguei pra chefia, falei a gravidade da situação, ele falou: fica aí pra gente poder, entender o que tá acontecendo e poder reportar isso". E eu fiquei. E aí eu acompanhei toda a cena. E eu nunca vi o que eu vi hoje. 10 anos de profissão, eu nunca vi o que eu vi hoje. Eles começaram um trabalho, o guindaste chegou para poder retirar a cabine, os mergulhadores chegaram, tentaram conseguir identificar onde estava a cabine, ela foi retirada e quando o guindaste puxou, eu estava do lado, vendo na televisão, as pessoas falam, veem isso todos os dias, na verdade. Mas eu estava ali, do lado, Presenciando. presenciando aquilo. Quando o guindaste levantou a cabine, que parecia uma lata de refrigerante, amassada, a cabine de uma carreta. E aí eu falei, não é possível que o motorista está ali dentro, não. Eu imaginei, ele deve estar porque provavelmente o acidente ele estava com cinto de segurança. E aí, sim, eu vi logo a mão, né, dentro ali, eu falei: "Não, não acredito". E foi muito impactante aquilo para mim. A gente pensa muito sobre a vida, né, quando faz isso. E sobre a morte, né, eu não sei quem é essa pessoa, se ele era uma pessoa boa, se ele era uma pessoa ruim, Mas não importa, mas era tinha uma uma vida. família, era um ser humano, né. E olha que morte, que tragédia. O nosso cinegrafista, a gente não mostra isso no jornal, mas o nosso cinegrafista deu um zoom e viu que os olhos estavam fora da caixa, como a gente costuma dizer, né. O impacto foi tão grande que os olhos saíram do rosto, isso aqui parecia que estava puxado. E eu fui vendo aquela cena de perto, eu comecei a chorar. E eu falei: "Meu Deus, eu nunca vi isso". O colega que estava comigo tem 32 anos de profissão, meio que acostumar, ninguém se acostuma, mas assim, ele já viu muitos acidentes como esse, presenciou muitos acidentes, né, e eu não, eu nunca tinha presenciado algo tão forte, né. Eu vi um ser humano dilacerado na minha frente e eu não acho isso normal e eu não vou me acostumar com isso nunca, podia ter 32 anos como é do meu colega de profissão, que eu não vou me acostumar com isso, né. E por coincidência, ontem eu fiz uma reportagem sobre acidente com pedestres, né, então falando da importância de você, né, cuidar e hoje eu presenciei essa cena, então impacta. Tudo que mexe com a vida me deixa muito impactada, seja criança, seja adulto, né. É difícil fazer morte, é difícil fazer velório, é difícil ver as pessoas perderem entes queridos e, infelizmente, o que mais nos impacta não são as notícias boas, são as notícias ruins, são aquelas que fazem a gente refletir. A pandemia foi uma delas, A né? pandemia é uma delas, né, que a gente ficava: "Meu Deus", a gente ia trabalhar e olhava para quem estava em casa sem saber se a gente conseguiria passar por aquele dia, né, e tendo que trabalhar, né, Verdade. tendo que trabalhar. O pessoal da comunicação, os médicos, os enfermeiros, então tudo isso me deixa impactada mesmo. É muito forte, né? São experiências que eu posso dizer que realmente tem que gostar da profissão, porque não é todo mundo É, que realmente é.
né? Acho que muitos correriam. E tem que ter uma higiene na É, mente, né? Tipo, é. eu saí, eu não vou esquecer disso, né? Mas eu Mas saí de você tem que lá, ter um mas você tem que controle. ter uma higiene mental, psicológica, porque eu não posso levar essa dor para casa. Chegando em casa, eu tenho neném, eu tenho para cuidar, eu tenho meu marido, eu tenho minha mãe, meu pai, minha irmã, que convivem comigo. E eu não posso ser pesarosa desse jeito. Eu tenho que tentar viver uma vida saudável. Eu tenho pensado muito sobre isso ultimamente, sobre qualidade de vida, sobre tempo. E a gente tem que administrar, né? Mas que marca, marca, né? Não tem como esquecer. Verdade. Priscila, quando você entrou, né, vamos supor assim, na indústria do jornalismo, quais foram assim, as maiores dificuldades como mulher A nessa? mulher tem muita dificuldade, e acho que em todas as profissões, né? Olha, muitas dificuldades. Primeiro porque eu era obesa, né? Eu era obesa, eu cheguei a pesar 130 quilos quando eu fiz a cirurgia bariátrica. Então, primeiro eu sofri com a imagem. Era muita cobrança e ainda é. Não a mim, eu tô dizendo. Hoje não a mim. Tipo, não tô dizendo que hoje eu sou cobrada pela imagem, Sim, mas a mídia cobra isso. Os homens não. Os os homens, o máximo padrões. que cobra é para que ele faça barba. Mas ninguém liga se um homem é feio, se um homem tá gordo, se tem uma barriguinha, né? Mas, tipo, quando o William Bonner, por exemplo, que a gente já citou como exemplo, deixou a barba crescer, foi manchete de jornal, né? Porque sempre mantinha a barba em dia, Vem né? alinhadinho ali, É, né? mas ninguém nunca prestou atenção se ele estava mais magro, mais gordo, diferente da mulher, que tem que estar maquiada, tem que estar bonita todos os dias, tem que estar com a unha feita, Ter né? cuidado com a Inclusive a minha não roupa. está, e se alguém vê, fala, uau, não tive tempo de fazer a unha, tem que ter roupa, tem que ter imagem, cabelo e peso, né? Tem que Então, a estar nos primeira cobrança, padrões sociais. sofri muito com a obesidade a vida toda, né? Mas eu digo que um fator de eu ter tomado a decisão mais drástica, que é a cirurgia, é a última Isso. decisão que uma pessoa obesa pode tomar, é passar por um procedimento cirúrgico completamente invasivo, porque vai tirar metade do seu estômago e jogar fora, vai tirar o hormônio da fome da sua vida, você nunca mais vai sentir fome na sua vida, né? Claro, vai querer comer, porque é aqui, não É. é aqui, né? Mas por conta da minha profissão, né? Eu me lembro que na época uma editora, eu trabalhava como correspondente, a TV era em São Paulo, mas eu era correspondente, eu me lembro que ela mandou um e-mail para mim, falando, eu tenho esse e-mail até hoje guardado, falando para eu ter cuidado com a blusa, eu não podia usar uma blusa mais aqui, porque o braço é gordo. Então tenta colocar aqui, né, para dar uma disfarçada em quem você é, porque Dessa eu sou maneira, é, o e-mail era dessa maneira. dessa maneira, né? Usam as cores para não influenciar, você não pode estar grande no vídeo, né? E isso é uma cobrança que vai muito além, né? Vai além do que você é como profissional, né? Porque você pode ser excelente mesmo estando fora dos padrões. Quem foi que Sim, estabeleceu esse padrão? Por que sociedade. que existe esse padrão? Então eu digo que o gordo, e não existe gordinho, gordinha, fortinho, Gordo. gordo, essa é a palavra. Eu fui gorda, obesa. Ele sofre muito, e eu sofri muito. Então eu passei pelo procedimento cirúrgico, perdi 50 e tantos quilos, né? Hoje eu ainda estou sobrepeso, já tem 10 anos que eu fiz a cirurgia, né? Mas também você Coincide com o meu engravidou. tempo de profissão, né? Justamente foi pela profissão, né? E aí, enfim, mas hoje eu sou de boa, assim, eu não tenho problema com a minha imagem hoje. Claro, a gente procura sempre realmente, já que existe essa cobrança, e não é só da mídia, é da própria sociedade. As pessoas cobram da mulher, né? Olha o cabelo da repórter como está hoje. Ninguém olha o cabelo do repórter, que inclusive não está nem lavado, É, né? Mas assim, ninguém vê, mas a da repórter vê. Olha como a repórter está, a maquiagem, o batom, tudo isso a gente realmente precisa cuidar. E aí a gente tem que ter essa pressão. Mas quando você me pergunta da dificuldade como mulher, nenhuma supera a dificuldade de voltar da licença maternidade. Até então, eu não passei por algo tão difícil quanto é voltar da licença maternidade. Eu tive uma gestação gemelar de risco e a empresa foi maravilhosa comigo, porque o meu médico recomendou que eu ficasse em home office. Ele recomendou, ele não disse tem que ficar. Ele recomendou que era melhor para a minha saúde, para a saúde das bebês, que eu ficasse em casa. E a empresa aceitou. Poderia não aceitar, ó, não. Mas a empresa aceitou essa condição, essa recomendação,
e eu fiquei em casa os praticamente 8, eu estive com 37 semanas, né? A gestação inteira eu fiquei em casa, trabalhando de casa, trabalhando assim, né? Dia tinha muito trabalho, dia não tinha, muito leve. Depois disso que eu tive as nenéns, então foram mais 3 meses de licença maternidade por direito de ficar em casa. Então eu voltei para a jornada de trabalho mais de 1 ano e 3 meses. Mais de 1 ano e 2 meses, né? Mais ou menos. Com 1 ano e 2 meses eu voltei a trabalhar e tá todo o cenário diferente, né? Você já não vai fazer aquilo que você fazia, porque já tem alguém fazendo o que você fazia. Eu permaneci na mesma função, mas eu tenho que reconquistar o meu espaço. E que isso é importante, assim, você falar, porque, assim, dentro não só na sua área de trabalho, mas no contexto geral, em toda empresa, você tem que saber o seu espaço, E é né? muito diferente. Se for comparar numa escala de 0 a 10, quem é que tem mais desvantagens com a maternidade? 10 para a mulher, 0 para o homem. Primeiro que o homem tem uma licença paternidade de 5 5 dias. dias. Resolve o quê 5 dias em casa? Só atrapalha, inclusive, porque 5 dias... 5 dias, né? Então, eu acho que a licença paternidade poderia ser maior, Sim. né? Se eu pudesse mudar a CLT, poderia ser maior, né? Enfim, é toda uma questão cultural para fazer com o homem entender, é cultural para fazer um homem entender que ele não vai me ajudar em nada, ele vai cumprir a obrigação dele, que o homem não ajuda, ele é pai, ele cumpre a obrigação. É verdade. Então tem homem que fala, eu não estou ajudando, não está fazendo o que é sua obrigação, acordar de madrugada, a única coisa que ele não consegue fazer É dado, é dar de mamar, que o meu marido poderia ter dado porque eles não amamentaram, as meninas sempre foi mamadeira, então terceiriza para qualquer pessoa. Claro que eu fiz questão de estar sempre ali para ter aquela conexão, até porque a mulher que não amamenta já sofre uma pressão imensa, né, das outras mulheres também, da sociedade, da medicina, mas então é muita pressão mesmo, mas voltar ao trabalho é um apagão. Eu conheço amigas que precificaram, decidiram, puderam, os maridos tinham condições e puderam abrir mão mesmo do mercado de trabalho para ficar os primeiros 3 anos com o filho, né? Fantástico, né? Essa decisão, e que quem pode tomar essa decisão e que está tudo bem, quem não pode também, mas é um apagão no currículo. Aí quando você volta, você E pode até falar efeito inglês, você, espanhol, alemão, mas o cara lá vê que você tem um apagão de de 3 3 anos, anos. isso. O que foi que E houve? você se reencontrar, né? Se Que é a reencontrar. questão que você falou, veja, eu voltei, mas tinha outra pessoa fazendo o meu trabalho. E eu tive É que um espaço, reconquistar. é reconquistar. Eu falo abertamente isso porque meus colegas sabem disso, a chefia sabe disso, que é reconquistar mesmo o seu espaço, né? É tanto que quando eu saí, né, era um cenário, né? E quando eu voltei era outro cenário com mais pessoas, né? Com pessoas diferentes, com a equipe já andando num processo e que eu tenho que me encaixar nesse processo. Porque se eu não me encaixar, não dá certo. Eles Mas vão vai achar que eu mandar. não sou mais legal para estar ali, né? Infelizmente é assim, né? O mercado de trabalho é assim, né? Então é aquela questão. E outra, você não está no mesmo tamanho que você sai. Então tem a questão de roupa, né? Meu Deus do céu. Eu tive um apoio também da empresa que eu trabalho, que me levou para uma loja para comprar roupa para mim. Isso muda um pouco a autoestima da gente Sim. também, né? Principalmente depois quando é mãe, né? Mas é muito difícil, é. E outra coisa, eu sou privilegiadíssima, porque minha mãe e meu pai se mobilizaram por conta própria para sair da Bahia. Minha mãe tinha um empreendimento lá, um salão de beleza fechou, meu pai tinha um mercado fechou também, então os dois, meu pai aposentado, vieram morar aqui. Então, eu tenho uma rede de apoio que quase ninguém tem, Sim. né? Eu tenho meus pais para ficarem com elas, não estão em melhores companhias do Mas é uma mundo. dificuldade, assim, não vamos botar. É dificuldade na realidade, porque veja, um filho você já tem que dar aquela atenção, feito você falou, da amamentação, É. acordar na madrugada, 2 filhos é desafiar a existência humana. Não, tinha dia que eu estava com as 2 assim, e elas aí, choravam na mesma hora mesma hora, também. elas fazem cocô na É porque é mesma hora, interessante isso, elas né? têm fome na mesma hora. Tinha hora que eu estava com as 2 assim, botando para dormir as 2, botando para dormir assim, né, me balançando, aí as 2 dormiam. Aí eu olhava assim sozinha, né, minha mãe não tinha chegado ainda,
Eu olhava assim e falava, como é que eu vou sair daqui agora, dessa cadeira, Com as duas. com as duas e botar cada uma no seu berço? Deus me ajude. Eu sozinha. Aí eu ia, levantava, jogava uma aqui, jogava a outra lá, e aí depois voltava para ajeitar, né? E eu falava, meu Deus, como Deus é maravilhoso. Deus vai lhe dando A esse capacidade. conhecimento, essa capacidade que você não tem. Chorou as duas com fome, e agora? Vou Né? pegar qual Como é que eu primeiro? vou pegar qual? É mamadeira. Se fosse o peito, pronto. Pegava igual uma vaquinha. Mas não tinha condições, porque eu não estava amamentando. Aí eu ia, botava as duas no chão, assim, nas almofadinhas, a mamadeira e as duas aqui. Então, Deus vai lhe dando habilidades e conhecimentos e capacidades que você não sabe que tem, né? E é Ele vai muito... florindo, né? Ele vai florindo. E elas vão crescendo, vão ficando mais pesadas. Aí você vê que já não dá para sair Então, com as duas, né? Claro que quando minha mãe e meu pai chegou, a gente acomoda um pouquinho, porque se eu tiver algum problema, você fala, mãinha, ô papai, ajuda aqui, vai acomodando, mas eu passei por essa fase só e é muito difícil cuidar de gêmeos, é muito difícil, é desesperador, desesperador, até que você entenda como é é o que funciona, processo. elas não sabem que elas são gêmeas, elas são individuais, elas são indivíduos, então elas querem que a necessidade delas sejam Seja sanadas naquela. naquela hora, é um bebê, né? Então tem essa, Elas são peraí, mamãe. idênticas São ou. idênticas, são idênticas. A gente botou brinco diferente para poder tentar identificar. E Mas até hoje, é. às vezes, eu olho assim, peraí, eu tô falando com quem mesmo? Para poder identificar, estão com 10 meses. É desafiador mesmo. É. Mas é como você falou, Deus vai dando, né, esse Mas discernimento, a essa mulher é capacidade. um leão mesmo, que ela tem que, eu não vou dizer Matar, matar, mas é difícil. A mulher ela tem que se posicionar, porque o superar, mundo é vamos dizer feito assim, é para um os leão homens. superar todos os dias, É. né? Então, Eu assim, mas costumo dizer que eu fiz um texto esses dias, eu relaxo escrevendo. Então, eu fiz um texto falando isso. O mundo foi feito para os homens. O mundo não foi feito para as mulheres. O mundo finge amar as mulheres, mas na realidade é dos homens, né? Se o homem trai, bacana, garanhão, bonitão. Se a mulher trai, galinha, vagabunda, rapariga, né? Como dizem aqui em Pernambuco. Né? E é muito complexo. O peso do julgamento é sempre para a mulher, né? É sempre para a mulher. A mulher pode fazer música com o nome do cara, como é o caso da última caso que explodiu aí da artista, que se ele trair, a culpa é dela, né? A culpa não é dele. É assim que a sociedade, que os era sites isso que eu ia colocam falar. e, É muito isso, infelizmente, é social, né? Assim, muito, eu digo até cultural, cultural, né? exatamente, porque é complicado. Mas aí, mas também, assim, sabe, eu não sou muito, não levo muito para a parte também muito feminista, não. Sabe? Eu só Uhum, acho assim que os papéis a gente tem que saber. O papel da uhum. mulher e o papel realmente também do homem. Acho que é um complemento, né? Eu vejo dessa Penso assim. maneira, né? Mas assim, que a mulher tem mais coisas para, Ela é muito né? mais cobrada, né? Isso é É. verdade. Não é, eu também penso assim, que é um encaixe, né? Eu estava vendo uma palestra de um pastor que falava o seguinte: Deus viu que o homem não estava feliz só, vou criar uma pessoa mais fraca que ele? Não, Não. criou uma pessoa mais forte que ele, ou mesmo Então, tão forte quanto ele, para poder auxiliar, né? E essa é a mulher, né? Esse é o papel da mulher, né? Só que os papéis que as mulheres assumem acabam sendo muito maiores do que o papel que o homem assume, né? O homem, na verdade, para a sociedade, ele tem que trabalhar e trazer dinheiro e comida para sim. dentro de casa. Até dificulta até na própria educação dos filhos, né? Porque Uhum, vem aquela crença de que eu fui criada assim alguns anos, vamos botar 50 anos atrás. A gente tinha muito isso, só isso, né? O uhum. homem ele sai para trabalhar, traz o comer, pronto. A mulher que é responsável pelo filho, pela casa. Então tem muito isso. E, né? E esse cenário mudou, né? Assim, aí hoje, né, já tem algumas mudanças de que o pai, ele é até dentro da própria psicologia, né, fala que a importância do pai, Papel né, masculino, para né? educar, para, né, assim, ele vê, porque os filhos são, nós somos os espelhos, né, dos Uhum. nossos filhos, então não adianta só a mãe ter aquela educação de cuidar, de não pode isso, não pode aquilo. É, Então o pai também contribui muito com para isso, certeza. né? É fundamental, né? E eu, por exemplo, eu já dei aula, em sala de aula, já por uma fase da vida.
E todas as crianças que são de pais separados, elas apresentam um determinado problema. Sim. E eu percebia isso. Todos que tinham problemas, eu ia pesquisar um pouquinho da vida e tinha pais separados. E eu acabei fazendo conexão com isso. Eu falei, caramba, vê Tem como é algo, importante, né, os pais estarem juntos, mesmo não estando juntos, né? Separou, mas assim, trabalharem juntos naquele produto que é a criança, né? é porque os pais, né, separados, o exemplo que você está falando aí em relação aos pais separados, eles não entendem que quem separou são os pais. Os Isso, filhos permanecem. permanecem. Então, assim, acontece muito de crianças hoje ter essas dificuldades realmente por isso, né? Porque os pais se separam e quem sofre é a criança, aonde a criança deveria ser acolhida pelos pais, né? E sabe o que De eu ter acho interessante? É que, assim, no passado, o homem tinha toda essa responsabilidade, né? Caráter é outra história, né? sim, Caráter, questão de que no passado o homem ficava com as escravas, não sei o quê, isso é questão de caráter. caráter. E caráter é um negócio tão individual que a gente não vai ficar discutindo aqui. Mas é interessante que os homens no passado tinham uma responsabilidade também de bancar essa mulher, né? Sim, De bancar aquela com tudo que ela precise. Aí afrouxou um pouquinho, porque as mulheres cresceram, alcançaram, e falta muito ainda, mas alcançaram um certo poder na sociedade. Aí o cara não quer mais, o cara quer, vamos dividir, amorzinho, ó, dividir a continha. Eu pago a água, tu paga a pagar a luz. luz. Antes era orgulho, né? Uma ter a É, casa, não sei o quê. Hoje não, vai, né? Tu não quer ser tudo, então vamos dividir também, né? E é muito interessante como ficou mais pesado para a mulher, né? sim. Se fosse para Porque ela poder. também vê como uma obrigação também hoje, É, fora todas as demais que já são existentes, mais uma, é né? E verdade. tantas mães, tantas mulheres também já criam seus filhos só, né? Uhum. Porque é a questão, como eu falei, na separação, os pais separam até isso, o financeiro, né? Porque na hora de construir, não estou dizendo todos, gente, mas assim, acontece muito Acontece. isso, né? Então, por isso que eu acho que é importante a gente falar. Então, se eu estou com ela, eu estou com ele, então construímos juntos. Quando separamos, quem sofre primeiro? Os Os filhos. filhos. E a separação É. de financeira também, porque aí o homem ele se acha com o direito de ficar com tudo, né? E dá o Uhum. que ele acha que o que a mulher merece, ou o É. filho, deixando muitas das vezes o próprio filho passar dificuldade, É. por uma coisa que o filho não tem nada a Culpa ver, nenhuma, né? né? Então, assim, é algo para a gente pensar e Pensar. refletir bastante sobre isso. Muito Uhum. importante. É. É, Priscila, a gente falando assim um pouquinho de família, você já falou, né, que seus pais vieram, tem um apoio, tem, tem, tem duas filhas de 10 meses, que eu acho que 10 deve ser meses. fofurinha, né? São mesmo. Sabidas, porque as crianças de hoje, benza te A der, gente não sabe como é que aprende, né? né? Verdade. Aprende. Mas assim, a pergunta que eu faço assim com você agora, né? Você é feliz não só na sua profissão, mas também com a sua família? Que Rapaz, é Deus, muito massa essa pergunta, porque sim, eu sempre quis ser mãe, né? Sempre quis. Eu acho que minha mãe sempre dizia que a mulher só se sente completamente realizada quando ela tem seus filhos. Eu cresci ouvindo isso. E eu tenho um exemplo de casamento na minha casa, difícil de encontrar hoje em dia. Os meus pais, eles são bem unidos, né? Na minha casa sempre tudo foi nosso, né? E meu casamento, por exemplo, é diferente do casamento dos meus pais, porque eu e meu marido já somos frutos de uma nova geração e que eu penso um pouco mais em mim, ele pensa um pouco mais nele. Tem as coisas que é só dele, tem as coisas que é só minha. Meus pais, não existe isso com os meus pais. Tem coisas que são só dele, só se for calcinha e cueca, mas o resto as vestes, é tudo nosso, né? E esse é o exemplo de casamento que eu tenho. Aí veja, eu tenho esse exemplo maravilhoso de casamento que está dando certo. Meus pais têm mais de 40 anos de casados. E meu marido foi criado só pela mãe, né? Tem um irmão que é de outro homem, no caso, não é do casal, né? Minha sogra criou ele sozinha mesmo. A história dela é de batalhadora mesmo, porque assim, o pai do meu esposo nunca deu uma chupeta para ele, nunca deu nada para ele, né? Alimento, por exemplo. Então ela teve que, muitas vezes, a gente se emociona quando ela conta, porque muitas vezes ela teve que dormir com fome para que eles pudessem comer. Então é uma história de vida completamente diferente da história de vida que eu tive.
Então, você pegar meu marido, por exemplo, que às vezes brincava com os brinquedinhos que encontrava em lixo de rico, né? Eu não tive isso, eu tive todas as bonecas que eu quis, né? Meu pai já tinha uma situação financeira muito melhor, né? E então eu tive tudo, né? Aí você pega uma pessoa assim, que foi eu, né? E você pega outra de uma cultura completamente, vamos casar esse povo aí. Aí a gente casa, aí a gente casa, né? E agora a gente tem nossos filhos. A gente precisa encontrar um equilíbrio, né? Sim. A gente precisa encontrar o que é dar tudo para elas, né? E antes disso, eu tive uma perda gestacional, né? Eu tive, antes das meninas, eu estava grávida de 5 meses. Minha história ganhou a telinha, né? Porque a gente, inclusive as gêmeas, né? A gente fez uma reportagem muito bonita. Estou andando na rua, todo mundo conhece elas, porque as pessoas falam, e as gêmeas? Porque virou reportagem. A gente fez uma série especial Dia das Mães, eu contei toda essa história. E eu perdi esse bebê com 5 meses, né? E foi uma perda muito dolorida, né? Eu peguei ele por aqui, assim, o Henry, né? E foi, assim, uma questão médica mesmo, assim, de falta de orientação. Eu acabei caindo no SUS, fui mal atendida aqui em Caruaru, né? O trato foi muito desumano, foi violência obstétrica, a maneira como eu fui tratada, né? Assim, já é difícil perder um bebê tão querido que já tinha tudo, já tinha quartinho, já tinha roupa, já tinha É, tudo. 5 Já é meses. difícil. E quando você passa por esse tipo de tratamento, a situação piora, Piora, né? verdade. Então, eu passei por isso. Foi muito traumático. E aí eu me lembro que as pessoas falavam, calma, você vai ter outro, mas eu queria esse. Eu sei que as pessoas não falam por maldade, falam para tentar Consolar. acalentar, consolar, mas é inconsolável, né? E a gente sabe que só Deus mesmo. E eu sempre fui muito cristã, então eu nunca desacreditei que eu busco consolo em Deus mesmo, assim. E eu sempre sabia que Deus tinha um plano, eu só não sabia qual Que era. era 2, né? Né? E eu só não sabia qual era. E as pessoas. Teve uma vizinha, Dona Madalena, que falou assim: olha, filha, quando você engravidar de novo, vão ser 2. Olha. Mas eu falei bem assim: vai nada, porque. E assim, antes, né, eu me lembro, na adolescência, quando eu estiver grávida, eu quero logo ter gêmeos, porque eu vou ter logo um barrigão, ter logo 2, Já encerra, resolve. resolve. Conclusão: nunca pensei que isso fosse ser real, porque na minha família não tem gêmeos. Na família do meu marido, eu soube que uma avó teve algumas perdas gemelares, mas assim, não chegou a nascer gêmeos, né? E aí eu nunca achei que isso era real. Inclusive, essa questão da avó dele a gente só soube depois, né? Depois da gente. Fiz a primeira ultrassom, um bebê, né? E aí comecei a sentir as dores e tal, algumas dores, um desconforto um pouco maior, acho que já era para descobrir que eu vou fazer a segunda ultrassom, a médica falou, ó, tá parecendo uma gestação gemelar. Eu tremi na hora, eu tava gravando, porque meu marido nunca podia ir por conta do trabalho, e eu tava gravando, eu gravei todos para que ele pudesse ver, né? Coraçãozinho, essas coisas a gente quer ver. E aí eu falei, não, doutora, né? Não, eu já fiz um ultrassom, é um só. Ela, não, peraí, eu vou confirmar. É Ela, porque ó, como tá é do vendo um mesmo, aqui? né? Era da mesma Da placenta, é mesma. muito difícil ver no início. É, Aí ela, tá vendo que tem um aqui? Aí eu não via nada, porque eu não vejo nada de nada. ultrassom. Mas se ela tá dizendo que tinha um ali, aí ela tá Tinha. vendo, ó, isso aqui é um bebê. Ó o outro chegando. Aí, o sangue desceu para os pés. Só eu profetizei lá atrás. Caramba, eu tô Aconteceu. grávida de gêmeos. Aí eu saí chorando. Acho que o povo que estava na recepção falou, coitado, não teve um diagnóstico terrível agora. Porque eu saí chorando assim tal. Eu comecei na mesma hora a ligar. Primeiro liguei para meu marido, falei, você não vai acreditar. Ele, ó, tá tudo bem, porque ele trabalha fazendo entrega na moto. Falei, vai bater a moto quando dizer. Eu falei, olha, são 2. Ele fez uma festa, tá? Era todo mundo comemorando, meu pai, minha mãe e eu chorando. Chorando, parecia que era uma coisa ruim mesmo. Eu falei, cara, eu perdi um. Eu vou perder os 2. A gente pensa Era assim. isso que eu ia te perguntar. Como foi assim a gestação, a segunda, né? Porque eu também perdi o primeiro e na minha segunda eu tinha esse medo de perder. Todo dia eu achava que eu ia perder. É, Até ter, todo dia a gente acha que vai perder. pronto, era isso que eu ia te perguntar, assim, como foi assim? Porque eu mesmo não me senti segura, não vou De mentir, assim. jeito nenhum. Eu ficava contando o tempo de É. dar logo os 9 Não, eu meses procurei e logo uma pronto. E obstetra que eu pudesse, que fosse especialista em problema. eu tive 2. Para você ver, foram 2. Eu tive um em Caruaru, porque o meu plano, em termos de cirurgia, não atendia aqui na época. Era Recife. O meu também. Então eu digo assim, como é que eu vou... Se acontecer alguma Sim, aí eu coisa. fiquei com medo. Eu digo, "Oxe, como é que eu vou resolver o problema se for aqui em O Caruaru?" meu também. Minha sorte foi que o meu atendi em Bezerros.
Aí não, eu assim, acho que deveria também ter alguma cidade do circunvizinho, Aham. mas aí eu não fui em busca, eu realmente peguei lá em Recife. Aí arrumei um aqui em Caruaru e arrumei, então foram dois, e Dois ainda, pré-natal, dois tudo, né? e ainda fiquei, na realidade foram três. Sabe por quê? Porque eu ainda tinha O do a questão SUS. do SUS, porque eu precisava tomar Clexane, Ah, entendeu? Eu sim. passei 10 meses tomando Clexane, do dia que foi implantado o embrião, né? Porque o meu filho é fertilização in vitro. Ah, Então, assim, do dia que foi implantado até depois que ele nasceu, mais 30 dias eu tive que tomar a tomar. Clexane. Então, assim, foram esse período, os 2 primeiros meses, eu comprei a Clexane, porque, mas como ela é cara, né? Então, assim, a médica disse, ó, vamos entrar, você Pelo vai lá no SUS. posto, aí fica do processo. Então, eu tinha também que fazer pelo É, posto, né? desse Então, aí jeito. fazia no posto para Eu pegar tinha as muito medo requisições. também. Aí eu digo, meu Deus, 3, minha mãe ficava rindo, meu Deus, 3 médicos, eu digo, porque... E fora os outros especialistas que eu tinha, porque eu tinha problema de ter trombose e eu tinha hipertireoidismo, então eu tinha que estar no Meu endocrinologista. Deus do Então foi céu. todo um contexto, mas assim, hoje a gente só conta vitória, né? Graças a Porque... Deus, né? Mas foi bem Foi o meu caso, né? complicado. Era muito complicado. Veja, eu já pesei 130 quilos, mas nunca fiquei tão pesada como é, como com 2 bebês na barriga. Eu ia dormir, elas subiam para aqui, era uma coisa. Mas assim, eu achei assim, como eu não tenho geneticamente nada que comprove que foi genético para eu ter gêmeos, eu, pela fé que eu tenho certeza que foi um brinde de Deus, assim. Foi falar, ó, tu passou aquilo Que tudo, tudo. agora você vai passar, os desafios serão diferentes, vai ser com mais bênção. E eu vejo as meninas como bênçãos mesmo na minha vida, assim. Quando eu tô triste, quando eu, né, eu falo, cara, tô tão cansada, mas quando eu olho para elas, é um descanso, é aquela coisa. Antes eu falava, cara, se eu morrer hoje, eu não tenho nada, eu não tenho um apartamento, eu não tenho, eu só tenho um carro, uma moto, não tenho uma coisa grande, uma herança. Hoje eu tenho, né? Hoje eu tenho uma Uhum. herança, né? Minha herança Duas, são né? elas, né? Logo Então, duas. assim, eu fico muito realizada com a família que eu tenho. Meu marido Amém. também, meu marido é muito engraçado, as pessoas seguem ele nas redes sociais, porque ele é engraçado, ele é o oposto de mim. Ele ama malhar, eu odeio, ele ama. A única coisa que eu e ele ama fazer é menino e, Era isso que eu ia dizer, né? Eu ia e dizer. comer. A gente ama comer, mas ao mesmo tempo que ele ama comer, ele cuida da saúde e tal, ele é todo malhadão, aquela coisa que eu levanta às 4h30 da manhã todos os dias. Eu estudei de manhã, mas eu não me acostumo a acordar cedo. Eu tenho que acordar todos os dias. Mas ele levanta parecendo um Popeye, sabe? Ele levanta e parece que toma o espinafre dele, vai para academia cantando, volta. Eu levanto, ai, Já vontade de cansar. vou mesmo, tenho que É ir, aquela tenho que coisa. ir. Então, assim, é muito difícil, é muito gostoso viver tudo isso, né? Priscila, qual o conselho que você daria para uma jovem que quer se tornar jornalista? Pronto, área profissional, né? Olha, para se tornar jornalista hoje, você primeiro tem que amar. Por quê? Lembra que eu falei lá no início que a nossa profissão está indo por um caminho difícil? Então, você que quer ser jornalista tem que saber que o amor pela sua profissão é o que vai lhe dar gás para você enfrentar baixos salários em algumas empresas. Eu tenho a sorte de trabalhar na que paga melhor, mas você vai encontrar isso. Você vai encontrar quem quer ainda estudar né, e entrar, você vai encontrar um novo cenário. Um cenário que todo mundo é repórter, que todo mundo faz vídeo. Verdade. Um cenário que a TV aberta tem ganhado menos espaço para a TV fechada, para a TV, né? É tanto que a gente... Até as redes sociais, né? As pessoas Exato. Por hoje... exemplo, eu passei 3 dias na casa uma certa vez, tem um tempinho já tem uns 5 anos que eu dormi na casa de um casal que tem 2 filhas. Uma na época tinha 7 anos e a outra 15. Elas não ligaram a televisão. Eu fiquei lá porque os pais viajaram, eles pediram para eu tomar conta delas. E eu topei e fui. Elas não ligaram a televisão. Então hoje a gente tem um povo que não assiste TV, né? E eu acho importante. Assim, eu não assisto muito também devido o tempo. Tempo. E também a meu filho, né? Porque criança, 4 anos, quer realmente só assistir Vou mais. dizer mais, na minha casa, só passa jornal quando eu tô lá.
Mas é importante também. Os meninos até riram aqui agora. Só passa quando eu tô lá, porque assim, é o dia todo no Globoplay, o dia todo no Globoplay, né? Revendo meus pais, revendo novelas antigas, né? Quando não, a gente bota no YouTube para as meninas ouvirem musiquinha infantil. Então é o dia todo. Aí quando eu tô em casa, bota na B2, bota na B1, né? Eu gosto de ver meus colegas ver o meu trabalho, Sim, então a gente assiste. sim, e também é importante a notícia, assim, da TV, eu acho, entendeu? Pronto, Total. quando eu ligo é justamente mais isso, assim, assim, infelizmente ou felizmente, a gente também não só tem notícias boas, É, né? Temos também aquelas notícias que não são tão agradáveis como essa esse experiência que que você tive passou hoje. hoje. Mas temos que estar conectado com o mundo, né? Então, o jornalismo, eu acho que é isso, é levar informação. Isso. E para quem quer fazer jornalismo tem que saber isso, tem que saber que hoje eu mesmo eu tenho que me reinventar, porque assim como eu disse, apaixonada por TV, me especializei na área de reportagem, né? Mas hoje eu tenho que me capacitar para editar, eu tenho que me capacitar para filmar, porque as empresas hoje não querem alguém que faça uma Uma coisa. coisa. Eu não quero contratar, por exemplo, meu colega Joab Alves, que é repórter, correspondente lá na cidade de Garanhuns, né, e toda aquela área ali do Agreste Meridional, ele que faz tudo. Ele que dirige o carro, ele que grava ele mesmo, ele bota no tripé e vai para frente para fazer a notícia. E é assim. As empresas de televisão estão substituindo as câmeras grandonas por câmeras como essas aqui, ó, DSLR, né? São essas câmeras por celulares, né? Quando é que eu ia imaginar que no jornal ia passar uma imagem de celular há 10 anos? Não passa. Hoje, matérias completas são feitas pelo celular, né? Então, quem quer fazer jornalismo tem que saber que é um novo cenário e que amanhã pode estar diferente. Sim. A cada 6 meses tem um celular novo, mais evoluído, né? E essa tecnologia, ela está entrando, a mente das pessoas, a vida das pessoas está diferente, né? E a gente eu não acho que vai acabar. Jornal impresso não acabou, mas quase ninguém compra, né? Existe, está aí, né? Mas ele existe. A mesma coisa é o futuro da televisão. A televisão vai continuar existindo, mas a gente vai ter uma nova forma de fazer televisão. Tem É que se tanto que hoje eu inovar. falo bom dia para você, Almir, para os meus colegas, para você que está acompanhando o jornal na telinha ou no celular, né? Porque hoje não existe, não assisto jornal porque eu não estou em casa. Abre lá a Globoplay, só que a Globoplay paga, né? Mas também tem um G1 Carol Região que é de graça, você pode ter sua internet para estar assistindo. Então, hoje, a televisão está na palma da mão das pessoas. E você tem que ser esse profissional, você que quer fazer jornalismo, que fale com esse público, né? Antes só entrávamos, né, no jornalismo de blazer, podia estar o sol de 50 graus, sensação térmica de 60. Cabelinho Hoje arrumado. não, hoje você faz jornalismo de boa, né, com a blusinha mais leve, sem o blazer. O Remy, por exemplo, sem gravata. Mudou, a televisão mudou e está mudando e vai mudar mais, né? Tem gente que tem medo de perder até suas profissões, suas funções, porque se existe uma pessoa só para filmar, ele está com os tempos contados, Sim. ele está com os dias contados, porque daqui eu vou dizer otimista, daqui a 5 anos não terá só cinegrafista, não. Esse cinegrafista ele vai ter que saber fazer outra coisa, Muita coisa, mas é né? verdade. Então, quem quer fazer jornalismo, vai fundo, se ama, vai estudar, se capacitar, porque o mercado sempre vai existir. O mais importante é como você falou, né? O amor, né? Porque às vezes as pessoas querem profissões também só pela parte financeira, né? E esquece que o que a gente tem que atuar é É aquilo que porque a dinheiro é gente... bom, né? Mas assim, não Tão adianta... bom ir para Paris, é tão bom ir para praia o dia que você Não, quiser. isso mas adianta eu ir para Paris e ter uma profissão a qual eu Não adianta não dou a mesmo. qualidade ao ser humano. Uma Isso. delas é, vamos supor aqui, vamos colocar um médico. Se um médico ele não faz com Se ele amor, não tiver vida, né? Concursado, por isso que nós somos tão mal atendidos em algumas repartições públicas, porque a pessoa que foi lá foi pelo salário, pela entendeu? estabilidade. Aí tá lá trabalhando, atendendo mal o público, aí a gente vai para casa, precisa desse cara, dessa pessoa,
E aí a gente sofre com isso. Mas Tem a tudo a gente, ver, é verdade. Então, assim, a gente tem que observar muito isso. E isso é em toda a área, gente. Não é só médico, é toda Não, toda profissão, né? profissão. É Tem que ter cabeleireiro, amor. é tudo, eu acho que tudo. Eu dei esse exemplo, eu não estou dizendo, nós não estamos falando que os médicos fazem isso, né, Priscila? Não, Vamos deixar bem. só 99, não, tô brincando. Não, Não, tem mas muito médico assim, bom, tem muito né, atendimento humano, bom, né? muito isso, Humano, é é verdade. E também o que dificulta muito também o SUS, né, é a demanda, a demanda. né? A gente vê muito essa dificuldade. Uhum. Então, assim, Priscila, gratidão a você. Muito obrigada por você estar aqui. Acabou? Acabou. Foi Mas tão... antes de acabar, eu gostei que você é muito comunicativa, eu vou fazer 3 perguntinhas para Tá você. bom. Eu queria que você, assim, o que você sente em relação ao amor? Amor é uma ação, né? Então, a gente precisa amar as pessoas fazendo coisas por elas, né? Seja se colocando no lugar que não existe, né? Essa questão de você colocar no lugar do outro, só sabe quem passa mesmo, né? Empatia é um negócio meio utópico, né? Mas você pode ser simpático, né? E aí eu acho que em relação ao amor é amar, é o verbo. É você fazer por alguém, conquistar, agradar, Ter compaixão. ter compaixão, né? Você se sensibilizar, é você doar seu tempo, seu dinheiro, seu recurso, seu alimento, né? É você abrir mão, vê, só verbo, né? É você se movimentar. Não adianta dizer eu te amo e não fazer nada Não. por isso. Como é que você me ama se você não faz nada, né? É ser útil para o outro, né? E eu acho que amar é isso. Fé. Fé, para mim, é fundamental na minha vida. Eu acho que sem Deus, eu de fato não existiria, né? Nós vivemos dias difíceis, muito difíceis. E a E gente vê as pessoas recentemente, aí nem 2 anos. Isso. brincando com Deus, né? Brincando com a fé. Claro que isso machuca quem acredita, quem não acredita não machuca em nada. Mas é impressionante como a fé, de fato a Bíblia diz, né? Que se a gente tivesse fé, a gente conseguia mover uma montanha de um lugar para outro. Então a gente tem pouca fé. Porque a gente não consegue, mesmo eu dizendo aqui que tenho fé, eu não faço montanha, saia daí, E eu ela consigo, não sai, é consigo. verdade. Então a gente tem pouca fé. Eu oro todos os dias, aumenta a minha fé, aumenta a minha fé. Com medo, porque quando a gente pede para aumentar a fé, a gente está pedindo provação Sim. também, né? Porque a fé é isso, é você olhar e você não saber o que vem, mas confiar, Confiar. né? Fé é confiar. E eu confio muito em Deus. Eu nunca fiquei desempregada, eu acredito pela minha fé, porque quando eu falava, não estou gostando mais aqui, eu quero sair, Deus me ajuda, me mostra, no dia seguinte, a resposta vinha. Meu telefone tocava, juro para você. E eu vejo essa relação assim, com fé mesmo, né? Quando eu perdi o bebê foi isso, a Priscila vai estar em depressão, não sei o quê, que é um trauma muito grande. É verdade, é um trauma muito grande, mas eu coloquei Deus na frente o tempo todo, né? A mesma coisa na minha questão da imagem, né? Eu peço muito ajuda a Deus, né? Então, para mim, a fé, ela mantém a minha vida mesmo. E Deus? Deus é tudo na nossa vida, né? Deus é tudo na nossa vida. Todos os dias. Às vezes eu acordo e não falo com Deus. Depois que eu me afastei da igreja, né? Eu era católica, me converti, fui para a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Passei um tempo lá e saí também. E hoje eu valorizo muito, por isso que eu tenho dito que eu tenho pensado muito em tempo de qualidade, porque a gente tem uma vida só, eu acredito, né? Tem gente que acredita diferente, mas eu acredito que a gente tem só uma vida. E o que a gente está fazendo dessa vida, né? Quais são os valores que a gente está deixando, construindo, querendo? Então Deus, ele é importante para isso. Ele é importante para poder nos dar essa clareza, essa consciência e nos ajudar a chegar até o último dia da nossa vida, pelo qual a gente não sabe qual vai ser, mas que Deus, ele administra tudo isso, permite que as coisas aconteçam, né? E a gente precisa ter Deus. Se a vida acabar e não tiver mais nada, para que existe vida, então? Então, eu acredito que além dessa vida, o que tem é um presente para nós, né? A lei é como se fosse um potinho no fundo do arco-íris, um potinho de ouro. Tem que ter, eu acredito que tem, sim, um reino de Deus. Eu acredito que tem algo após isso aqui, que Deus tem algo para nós e que a gente está passando por essa fase, né, da vida para que a gente possa nos moldar mesmo. Porque lembra que eu falei do caráter, que isso é indiscutível? Eu acredito que isso é o que a gente vai levar, é o nosso caráter. É o que a gente fez. Tive a oportunidade de roubar, roubei. Tive a oportunidade de matar, matei.
e tive a oportunidade de adulterar, adulterei, né? É essa questão da gente poder estar evoluindo com Deus em primeiro lugar. É verdade, eu só queria deixar algo aqui para você. Quando você fala assim, ó, eu me afastei da igreja. Então aí você falou assim que meio que sua fé não é mais igual. Mas eu acho assim, eu não estou aqui para te dizer que não vá à igreja ou que vá à igreja, porque Uhum. são decisões nossas. Mas, porque o feito de você falar assim, eu acordo de manhã, não converso, não oro mais com Tem Deus, não dias que é converso, né? assim. Então, mas assim, nós temos uma coisa fantástica que eu acho, que é a nossa comunhão com Deus, independente de religião, independente de igreja, Verdade. sabe? Então, Que é essa assim, conexão direta, né? isso. Então, o que eu deixo para você é isso, independente de qualquer coisa, busque a Ele. Seja em qualquer hora, em qualquer lugar ou em qualquer situação. A sua comunhão com Deus não independe de placa de igreja ou de religião, né? A gente sabe que existe, assim, algumas, o feito que você falou, eu acredito que existe só uma vida, né? Eu também creio dessa maneira, mas não é uma igreja que uma religião que vai me dizer o que eu sou, né? É Eu tenho esse verdade. acesso direto com Ele. Então, se abraça com Ele, que Ele vai te dar até o direcionamento para onde tem que ir. Verdade. É verdade. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Obrigada de verdade. Obrigada, pessoal. Né, estamos aqui com essa gatona aqui, com uma Obrigada. história linda, porque assim, eu tenho certeza que edificou muitas pessoas, né? Que Essa bom. sua história. Tem pessoas que passam pelo que você passou, né? E muitos vão se identificar com isso. Então, eu lhe agradeço. Saiba que a casa, né, está aberta para você voltar várias vezes, quando você se sentir à vontade. Saiba que eu vou convidar você várias Que vezes. bom. Olha, vou deixar aí para vocês a ideia aí de... E até a gente vamos abrir até sugestões para ela, né? O que Sim. vocês teriam de vontade de conhecer mais um pouco sobre a Priscila Que Martins. bom. Eu vou Né? amar. Vamos amar. deixar aí Parabéns pelo trabalho, pela casa. Fantástico isso aqui. A gente precisa de mais lugares assim. Que bom que esse está nascendo tão forte, né? Atendendo tantas pessoas. A gente precisa de inspiração mesmo. Vamos iluminar outras pessoas. Vamos. Obrigada, pessoal. A gente está ficando Obrigada. por aqui. Até mais.